as ligas, eu acho um momento super importante. Eu senti muita falta de discutir essas questões quando eu me formei. Eu acho que tirando um um seminário, assim, que a gente teve sobre saúde LGBTQIA+, que também foi organizado por liga acadêmica, também organizado com os alunos, assim, a gente não falou mais nada durante a formação. E não que eu acho que as ligas não possam dar conta, às vezes, de coisas que faltam, mas, tá na hora disso virar também curricular, né, dessas discussões virarem curriculares, mas enquanto isso eu acho bem legal iniciativas assim. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente ir conversando, eu trouxe uma apresentação para ir me norteando, assim, no assunto, mas, assim, interrompam, perguntem, participem. A ideia é de tentar, como a liga de vocês é de medicina de família, tentar trazer a discussão mais para atenção primária, que às vezes a gente acha que está um pouco distante, assim, que é uma questão, uma especificidade muito ali, né, específica, mas que é algo que talvez a gente não afete na nossa prática se a gente for virar um especialista focal, ou mesmo que é uma questão de só uma competência cultural, para a prática da medicina de família, e é tudo isso, mas é algo além, né? É algo além. A gente, como médico, como profissional da saúde, acho importante a gente se apropriar de algumas coisas que acontecem e que estão acontecendo e que aconteceram, então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vou tentar apresentar aqui. É sempre. Vamos ver. Dá para ver? Sim. Então, vamos lá. Isso aqui, ó. E consegui. Então tá. Então, como a Maria Eduarda estava me apresentando, eu sou médica de família. Eu me formei em São Paulo, vim para cá, para Porto Alegre, para fazer a residência. Fui da primeira turma da residência da Secretaria de Saúde. E aí, como primeira turma, a gente tem vantagens e desvantagens. Eu acho que, para apontar uma vantagem, é que a gente participa muito da construção das coisas. E aí, uma das coisas que eu tive um privilégio muito grande de ajudar a construir foi o ambulatório trans que funciona hoje em Porto Alegre e que hoje eu coordeno. E na época eu era residente, na época que a gente inaugurou ele, então foi meio que tive que ir atrás desse conhecimento na prática e por isso também queria incentivar vocês a fazerem isso, de ir atrás de determinados tipos de conhecimento. Eu senti uma urgência e até uma vergonha, assim, de tantas coisas que eu desconhecia sobre pessoas trans, sobre o processo de transição, sobre políticas públicas para esse público. Então, nessa urgência de ir atrás disso, foi aí que a gente foi construindo protocolos, foi aí que a gente foi construindo, norteando e também pisando em qual que é o papel do médico de família nisso tudo, porque isso é algo bem ainda incipiente no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui tem a siglazinha para a gente contextualizar. Eu acredito que, normalmente, quando a gente faz essas palestras em ligas, quem vem para a palestra já tem um filtro, né? Já é um pessoal que tem mais proximidade com a temática, já tem mais familiaridade. Mas, assim, para nivelar aqui, colocar todo mundo no mesmo lugar. Quando a gente fala, existe uma divisão hoje que ela é muito mais acadêmica, digamos assim, ela é muito mais para tentar ensinar para as pessoas o que é exatamente identidade de gênero, o que é orientação sexual, do que a gente está falando. Mas, na verdade, na prática, a gente vê que essas coisas se misturam. E para as pessoas também, para as pessoas que vivem disso, se misturam. Tem muitas pessoas trans que eu pergunto a identidade de gênero e elas não sabem o que eu estou perguntando, elas não sabem responder o que eu estou perguntando. Então,
Tudo isso para dizer o quê? A gente vive numa sociedade que cultua uma norma, né? A sociedade é uma sociedade ocidental, mas não é só com a gente aqui também, mas que tem uma cultura de base cristã e por questões econômicas, por questões políticas, por questões culturais, por questões religiosas, a gente estabeleceu uma norma social, que é determinar que existe, que o normal é a gente nascer com um determinado formato do genital e um determinado cromossomos, digamos assim, combinação genética, e por conta disso se identificar e ser de um determinado gênero. Só aí a gente, vocês que estão na medicina, já sabem que tem um monte de possibilidades de fugir disso, porque não existe só XX e XY, não existe só um tipo de genital, existe um monte de genitália ambígua, e que são as pessoas intersexo, que hoje a gente reconhece como um grupo de pessoas específicos, né? Que então, que existem, que estão aí. E, enfim, então é muito complicado a gente estabelecer uma norma a partir de algo que não é binário nem na natureza, né? E aí, o gênero, se a gente for falar de gênero, né, quando a gente diz homem e mulher, apesar de a gente fazer essa associação de achar que vem de algo natural e biológico, todas as expectativas que a gente tem em relação a gênero são coisas culturais, né? Então, a gente tem expectativas de comportamento, a gente tem expectativas de trabalho, a gente tem expectativa de como que essa pessoa vai se falar, se posicionar. Quando a gente pensa num homem, quando a gente pensa numa mulher, a gente tem expectativas que vêm de bases muito mais culturais. Então, é por isso que é importante a gente tentar fazer essa quebra. Existem questões biológicas, né? Existem diferenças entre corpos, mas a natureza ela não é binária, esse é o primeiro ponto. E as coisas elas não são tão quadradinhas assim, né? Então, muito do que a gente entende do homem e do que é ser um homem no Brasil, ou no mundo, ou na América Latina, vem de expectativas sociais, né? Então, quando as pessoas fazem um chá de revelação para o bebê, na verdade, elas estão revelando um genital, né? Elas sabem um genital. Mas com isso já se implica uma expectativa enorme, né? Então, se é um menino, o pai já antecipa interesse por futebol, interesse por videogame, antecipa uma heterossexualidade, que isso também é outra coisa, né? Então, aqui tem sempre um participante. Aqui a gente está falando de expectativa de gênero, mas a sexualidade ela vem junto. Existe uma expectativa social de uma norma heterossexual. Então a gente parte desse lugar comum, de assumir que todo mundo é cis, né? Que todo mundo se identifica com o gênero que foi atribuído e que todo mundo é hétero. E não é, né? A realidade nos apresenta que isso não é verdade. Então, quando a gente estuda a saúde dessas pessoas, a primeira coisa é tentar desconstruir isso. Porque durante muito tempo a medicina colocou essas pessoas como algo ou doente, e em alguns lugares até como criminosas. Né? Então, elas não estão adoecidas. No DSM-4, que ainda colocava a homossexualidade como doença, e hoje o DSM-5 ainda estabelece a transexualidade como doença, o capítulo que entra são os capítulos dos transtornos sexuais. Então, pedofilia está no mesmo capítulo, assim, né? Então, tanto do CID-10, quanto do DSM. Então, eu acho que é importante o nosso papel entender o quanto que a medicina ela teve esse papel de poder, de também perpetuar isso, essa opressão em cima dessas pessoas, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente tentar fortalecer o discurso de normalizar esses corpos, normalizar a vida dessas pessoas, normalizar essas relações. Então, e aí é a primeira coisa que eu falei, que como isso impacta na gente, independente da especialidade que a gente for escolher. Você vai atender uma pessoa. E aí essa pessoa que você for atender, independente se você for neuro, gineco, psiquiatra, pediatra, é do tipo, como é que tu se identifica? E com quem que tu se relaciona?
abrir essa pergunta, porque daí você já está partindo de uma premissa de que é completamente natural qualquer resposta que vier, né? Não vai estar partindo de uma premissa unicamente heterossexual. Mas aqui, então, falando especificamente de pessoas trans, a gente diz, então, nesse campo da identidade. Então, quem a gente é, né? Então, aqui tem a nossa carga genética, né? Os cromossomos que a gente carrega, o coraçãozinho é com quem a gente se relaciona, com quem a gente se apaixona. E aqui eu tá indo para a cabeça, que é como que a gente se identifica, justamente nessa perspectiva de que a identidade ela é algo que ela é construído. E todo mundo tem identidade de gênero, não são só pessoas trans. A gente também construiu uma identidade, a gente como pessoa cis, né? Não sei se tem alguma pessoa trans aqui. Mas a gente como pessoa cis, a gente também construiu uma identidade ao longo, né? Quando a gente entra na puberdade e se torna adolescente, a gente vai construindo quem que é essa mulher que eu quero ser, quem que é esse homem que eu quero ser, qual o papel que eu quero ter, com quem que eu vou me relacionar. Então, todo mundo tem uma identidade de gênero. E aqui vem um pouquinho disso que eu estou falando. Quando a gente fala da saúde para essas pessoas, a gente tem que retomar o porquê que é importante fazer esse recorte, né? Agora a gente teve, semana passada, não, essa semana, dia 28, foi o dia oficial do orgulho, mas de uma maneira geral, junho é o mês do orgulho, né? Orgulho LGBTQIA+. E aí em todo post, toda ação de publicidade que a gente vê falando disso, sempre tem a galera falando, por que não ter o dia do orgulho hétero? Por que bom que não tem o dia do orgulho, blá, blá, blá. Por que precisa de políticas específicas? Por que precisa de olhares específicos? Porque a gente não está partindo do mesmo lugar. Acabei de falar que existe uma norma. Então, se você deu sorte, digamos assim, de estar de acordo com a norma, a sua vida vai ser de um jeito. Se você deu azar de ser dissidente dessa norma, a sua vida vai ter marcadores desde a infância. Né? Existe a chance de você ter uma maior dificuldade de aceitação da família, existe a chance de você ter uma iniciação sexual muito mais difícil e mais reprimida, existe a chance de você ser rechaçado na escola pelos colegas ou pela própria escola, de ter evasão escolar, e aí com isso você ter dificuldades de inserção no mercado de trabalho, de formação acadêmica, né? Ter mais dificuldade de conseguir, enfim, viver, né? Que é o tal dos determinantes sociais. Lá atrás, quando a OMS, né, e quando teve a Alma-Ata, até a criação do SUS, quando começou a se questionar muito esse valor de saúde, né, o que é saúde, como que a gente lida com a saúde, se percebeu que saúde não é simplesmente uma ausência de doença, né, é a tentativa de ter esse bem-estar que a OMS determina. E aí se percebeu que existem algumas questões que afetam a saúde, questões que não são biológicas, que não são pertinentes aqui do indivíduo, então nessa bolotinha. Esse diagrama aí é bem famoso, acho que provavelmente vocês já tiveram contato com ele em outro momento. Mas essa bolinha é o indivíduo, e o quanto mais ela se afasta assim do indivíduo, são coisas que estão no macro, digamos assim, então socialmente. Então, são coisas que vão além do poder desse indivíduo dominar. Então, eu consigo interferir em coisas que são pertinentes a mim, à minha própria vida. Mas as estruturas sociais que me rodeiam são coisas que vão muito além, que eu não consigo modificar, mas que vai afetar a minha saúde. Então, são esses que são os determinantes sociais. Os determinantes sociais estabelecem, então, que a gente vive num país que coloca uma expectativa de vida baixíssima para essa população, porque basicamente coloca condições em que a violência para pessoas trans é justificada de alguma forma. Então, são pessoas que morrem mais cedo, são pessoas que são mais expostas a inúmeras vulnerabilidades. Né? Eu estava lendo algumas pesquisas dizendo que em torno de 90% das pessoas trans usa a prostituição como um recurso de principal, assim, recurso financeiro em algum momento da vida. Então, em algum momento da vida, essa pessoa vai ter que usar
vai ter que recorrer à prostituição. E isso é muito grave, isso mostra que houve falhas enormes na sociedade para esse indivíduo, né? Porque se aquilo está sendo a última, vender o corpo, e aqui não atribuindo juízo de valor na prostituição, mas se aquilo praticamente está sendo o único recurso, é porque muitas chances de outras possibilidades surgiram para essa pessoa. Aqui eu trouxe esse contexto, né, essa linha do tempo, de novo para justificar o porquê, então, né, por que precisa. A tentativa de se construir políticas específicas para alguns grupos é de justamente tentar corrigir essa situação que os determinantes colocam. Então, por exemplo, a gente vive, que nem eu estava falando, num país da América Latina, um país que passou por uma ditadura militar, um país que teve uma redemocratização recente, um país que tem uma história de 400 anos de escravidão. Tudo isso gera sequelas na gente, né? Gera sequelas nas nossas pessoas. As pessoas, elas não partem do mesmo lugar. Então, existe uma urgência do poder público de tentar corrigir isso de alguma forma. Quando a gente vai para a saúde, é a mesma coisa, né? Existem necessidades de tentar corrigir essas inequidades, porque isso também aparece na saúde. Então, o início do ativismo LGBTQIA+, ele veio junto com as primeiras ondas feministas, né? Então, quando a gente falava de emancipação de sexualidade ou emancipação da mulher, muito se falou da emancipação das pessoas dissidentes, de gênero ou dissidente da heterossexualidade. Stonewall é um marco, vocês vão estar ouvindo o ronco do meu cachorro. Stonewall é um marco que ficou, assim, por isso que o junho é o mês do orgulho, que foi a época que aconteceram, que foi simplesmente pessoas que não se esconderam e que frequentavam um bar que já era conhecido, né, um bar que tem esse nome, que já era conhecido por pessoas LGBT, de frequentarem numa época em que era proibido ser, e é muito interessante, né, porque os anos 70 é uma época que se falava muito do amor livre, né, enfim, dessas emancipações, mas era proibido ser homossexual, era proibido ser transexual, travesti, enfim. E aí foi, então, o boom que teve o início, assim. No Brasil a gente também teve movimento, mas lembrando que aqui nos anos 70 a gente vivia uma ditadura, então era muito mais difícil, muito mais complicado, né, de ter movimentos. Teve uma força muito grande nos anos 90 por conta da AIDS, né, porque as pessoas morriam, as pessoas que principalmente morriam de AIDS, se contaminavam e morriam de AIDS, eram pessoas, homens gays, e então eu acho que o movimento social se intensificou bastante. E aí eu trouxe aqui a Declaração de Yogyakarta, que é um documento que eu não sei se todo mundo conhece, mas eu deveria conhecer, eu acho que é interessante de conhecer, porque ele é praticamente uma declaração dos direitos humanos. A Declaração de Direitos Humanos é um documento que foi assinado logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, por vários países, tem vários países que são signatários, no Brasil, por incrível que pareça também, e 1948, se não me engano. E ela enfim, a Carta de Direitos Humanos estabelece que as pessoas, elas têm direitos fundamentais simplesmente por existirem e serem humanas. Dá a entender, né, e tem artigos ali falando que recortes de gênero, que as pessoas não podem sofrer discriminação conforme gênero, sexualidade, etnia, religião, etc, etc. Mas a gente sabe que isso não se estendia às pessoas LGBTQIA+, né? Então, existia aí da declaração para a prática, tinha uma distância enorme. E muitos, né, o movimento social muitas vezes tentou colocar aquilo em discussões internacionais, né, de direito internacional. E foi muito difícil. Era sempre muito difícil. Então, a gente está falando de 1948, a gente tem um documento. Nos anos 70 a gente começa a ter os primeiros movimentos assim mais fortes LGBTQIA+, mas só em 2007 a gente consegue ter um documento oficial internacional com vários países signatários.
que é basicamente uma carta de direitos humanos direcionada às pessoas LGBTQIA+. 2007 tipo ontem, né? Então, olha quanto tempo para a gente conseguir transformar uma luta, uma causa, uma questão em políticas públicas. Então, é muito longe. E aqui, Stonewall, lá nos Estados Unidos, iniciou um processo de descriminalizar a homossexualidade e a transexualidade, enfim, qualquer dissidência, né, do heteronormativo. Então, nos anos 70, que foi os primeiros estados, né? Acho que a Califórnia foi o primeiro, tanto que é o estado que até hoje, né, tem um simbolismo muito grande. E o último estado a descriminalizar fez isso em 2005. Então, de novo, a gente está falando de conquistas muito recentes, né? Eu gosto de reforçar isso. São coisas que foram conquistadas ontem, a gente não pode ter como garantido. Por isso que hoje a gente sofre tanto esse medo, esse pavor de se perder, porque é possível de se perder. Ó. A gente assinou uma política nacional de saúde para pessoas LGBTQIA+, em 2013. Né? Um pouquinho antes, teve o primeiro processo transexualizador, que é a portaria do Ministério da Saúde, que regula o atendimento às pessoas trans. Então, aqui trazendo a questão dos determinantes sociais, né? O que ele, pensando em saúde, o que ele pode causar, entre muitas coisas, né? Uma delas eu já falei, né? A questão de você ter dificuldade de emprego, então você vai estar mais sujeito a insegurança alimentar, você vai estar mais sujeito a transtornos mentais, né? Talvez ansiedade, depressão. Quando a gente logo em breve a gente vai entrar no Setembro Amarelo, hoje está muito bem estabelecido, assim, para os lugares que pensam políticas de saúde mental, que uma das melhores formas de tu prevenir suicídio é de você propiciar uma segurança financeira para a pessoa, né? Então, tudo isso já vai afetar a saúde de forma direta ou indireta. Mas tem um ponto que é bem importante, assim, que é dolorido, que é a própria discriminação, né? Então, não só você não vai ter acesso a muitas coisas, vai ter dificuldade de alcançar muitas coisas, porque você foi cerceado em vários direitos fundamentais, direito de estudar, direito de se alimentar, direito de viver, de ir e vir, enfim. Mas você vai ser ferido também, então você vai ser atacado, que é a questão da transfobia. E aí, uma coisa que eu falo aqui da transfobia, mas serve também para falar do machismo, para falar de racismo, para falar de todas essas formas de preconceito, isso é isso é institucionalizado, né? Os serviços, as instituições, os espaços públicos, tudo funciona numa lógica excludente para as pessoas transfóbicas. Então, isso é a rotina. Então, por isso que, assim, para a gente tentar melhorar a situação, a gente tem que fazer algo ativamente. Não é simplesmente dizer, não sou transfóbico. Imagina, não é pessoalizar, né? Mesmo que a gente não queira, provavelmente a gente deve ter feito alguma fala transfóbica, alguma ação transfóbica, ou simplesmente não fazer nada, também ir um pouco de acordo com o sistema que está rolando, né? Que é o que está posto hoje, que é um sistema transfóbico. Então, não basta não ser transfóbico, você tem que ser antitransfóbico. Eu acho que é isso. Por quê? Se tu sofre preconceito em todos os locais que você vai, né? Então, na escola, no banco, no espaço de saúde, enfim, em todo lugar que você for, você sofre preconceito, né? Que é o preconceito experienciado. Você começa a ter essa sensação de preconceito antecipado, que é, eu não vou em determinado local porque eu sei que vão me destratar. Eu sei que vão fazer isso comigo. Eu sei que vão me discriminar. E aí você para de frequentar esses espaços. E aí tem o terceiro ponto, que é o preconceito internalizado, que é triste, né? Que é você começar a ter crenças negativas sobre você. E com isso adoecer, inclusive, mentalmente. De você achar que por algum motivo você é menor, por algum motivo você merece menos. Você, de alguma forma, começa a incorporar
aquilo que foram te dizendo ou te dando a entender ao longo da vida inteira. Sempre tem, assim, é muito frequente, é muito fácil a gente achar notícias que confirmam isso, sabe? E isso é muito triste. É o lado mais triste de trabalhar com pessoas trans e com pessoas que sofrem preconceito de uma maneira geral, né? Ali na secretaria, a área que eu faço parte, ela está dentro de um núcleo de equidades, então eu trabalho junto com pessoas que coordenam a área de saúde da população negra, saúde da população indígena, saúde da pessoa em situação de rua, enfim. É algo dividido entre todos, né? O tempo inteiro a gente ouvindo situações terríveis, assim, de pessoas que foram violentadas simplesmente pelo que são, pela identidade que carregam. E aqui eu acho que o mais recente, assim, foi um que abalou bastante. Foi o suicídio desse rapaz, que é o Popô, que não sei se todo mundo conhece, ele era um influencer, assim, ele era policial e um homem trans. E ele era bem conhecido, assim, dentro da comunidade. As pessoas tinham nele, assim, um referencial muito grande, principalmente os meninos, né? Os meninos que estavam iniciando a transição olhavam para ele, bom, um caso de sucesso, não, né? Ele conseguiu tá inserido no sistema policial, respeitado na corporação, ele era um homem gay, se relacionava com um homem, era casado, ou tinha uma relação séria, assim, com o cara. E sofreu transfobia, né? Teve um vídeo, acho que do marido dele que vazou, transando com outro cara, e daí começaram a avacalhar ele falando que não, que claro que o marido dele estava com outro cara, porque na verdade é isso, ele não quer ser um homem de verdade, porque ele não tinha pau e não sei o que, não sei o que. E foi uma enxurrada, assim, de pessoas falando isso. Muitas dessas pessoas, inclusive dentro da comunidade, assim, pessoas gays, mulheres lésbicas, bissexuais, falando isso para ele. E aí ele foi encontrado morto, né, algumas horas depois. Então, mas isso é assim, é diário, é constante, constante, constante. Tinha uma outra aula minha que era uma reportagem de um cara que assassinou uma travesti depois de ter estuprado ela e arrancado o coração dela, assim. Normalmente são assassinatos que também são violentos, né? E arrancado o coração porque ela era um monstro. E aí você sabe toda a história desse cara, né? De por que ele era surtado, que isso, que aquilo. As reportagens estão falando no assassino, mas a mulher que morreu, ela desaparece. Ela fica apagada. Então esse é um outro lado bem cruel da transfobia, que é um apagamento, né? Então, enquanto você não sabe dessas histórias, você não conhece essas pessoas, esses dados não existem oficialmente em lugar nenhum. Os dossiês desses assassinatos, que é um documento bem pesado, bem difícil, assim, mas que é um documento muito importante e que seria um super norteador de política pública, ele é feito por uma ONG, pela ANTRA. Então, assim, a gente vê quanto a gente está atrás, né? A gente está dizendo que existem alguns brasileiros que vivem só até os 35 anos. Hoje, e que a expectativa de vida aí do brasileiro está beirando quase aos 80 anos, a gente diz, existem pessoas que vivem até os 35 simplesmente por terem determinada condição. Isso deveria gerar um choque, assim, de qualquer governante, de qualquer pessoa, do tipo, por quê? O que está sendo feito para evitar que isso aconteça, né? E tudo que está sendo feito praticamente vem de organizações não governamentais, ou de movimentos sociais, ou meia dúzia de pessoas engajadas que estão dentro do sistema. E isso é um problema muito grande, né? Lá no Umbu, a gente aqui trazendo a coisa da questão da atenção primária. Apesar da gente ter uma portaria no SUS que regulamenta o atendimento para as pessoas trans, e isso foi um avanço importante, apesar da gente ter várias, né? Caiu como um CID, né? A transexualidade. A gente está num momento em que muitos avanços foram alcançados, mas a gente não pode esquecer de onde eles partiram, que é de um olhar meio patologizante. Então, apesar dessas políticas serem importantes, elas estão um pouquinho atrás, né? O processo
transexualizador, que é essa portaria do SUS, se vocês olharem, ele ainda tem um viés patologizante, assim, né? Por quê? Porque ele prevê que o atendimento ele tem que ter um formato que é de um ambulatório de especialidades partindo de uma premissa de um diagnóstico de alguém que foi diagnosticado, encaminhado e que precisa de um acompanhamento assim. E aí, às vezes, né, se a gente não tem tanto contato com isso, a gente fala, não, mas é claro, né, tem que ter um acompanhamento, porque é uma coisa permanente e tal. Mas pensa hoje, eu acho que o quanto que a gente evoluiu no debate em relação à homossexualidade. Imagina algo sendo feito em relação a isso, assim, algo paralelo. A gente fala assim, olha, para você poder ser gay de verdade, você tem que ser diagnosticado por um médico, você tem que acompanhar num serviço por pelo menos 2 anos para você ter o direito de ter a liberdade de ser gay. E aí, nesse acompanhamento, você vai ter que participar, porque é sempre nisso do vai ter que. Vai ter que participar de reuniões, você vai ter que trazer alguém da sua família que ateste que desde pequenininho você era viado. Não, vai ter, é assim. E aí muitos serviços se modelam dessa forma. Não que a portaria exija isso, né? Mas muitos serviços se organizam desse jeito. Então, a obrigatoriedade de acompanhamento terapêutico, a obrigatoriedade de um determinado tempo de acompanhamento para você ter acesso a algum tipo de intervenção, tudo é obrigatório, entendeu? Claro, a gente está falando de pessoas que adoecem por preconceito, a gente está falando de pessoas que não têm acesso a determinado, um monte de coisa. Então, a gente proporcionar isso para elas é muito importante. Proporcionar cuidado, proporcionar atendimento, proporcionar atendimento em saúde mental, enfim, é importante. Mas a gente obrigar que elas passem por determinado processo, simplesmente para a gente autorizar que a partir daí ela vai ter acesso às mudanças no corpo dela, que na maioria das vezes elas só querem para poder ser aceitas, é um processo todo que é bem cruel, né? Porque assim, as intervenções, não necessariamente uma pessoa trans tem que ter disforia, né? Que é o desconforto do próprio corpo. Não é para você nascer trans que você nasceu disfórico, não é uma coisa que é 100% relacionada. Existem pessoas trans que são tranquilas com o próprio corpo e que podem não querer nenhuma intervenção. Existem pessoas não binárias, que isso é outro problema de quando a gente reduz a esse olhar patológico. As pessoas não binárias, elas desaparecem, quase como se elas não existissem. E elas existem em bastante quantidade. Então, assim, a maioria dessas pessoas querem intervenções no próprio corpo para elas terem passabilidade, que é o que a gente chama dessa facilidade de elas serem identificadas com os gêneros que elas se identificam. Então, por exemplo, se eu sou um homem trans, quanto mais fácil eu sou reconhecido enquanto homem, então eu ando na rua e eu sou lido como homem, se isso é fácil, né? Se eu tenho passabilidade, a minha vida vai ser mais fácil. E é só por isso que eles querem as intervenções, na maioria das vezes. Porque a vida fica mais fácil. Fica muito mais fácil se inserir e fica muito mais fácil para eles se reconhecer, porque, de novo, eles também cresceram nesse ambiente cultural com expectativas sociais do que é um homem, do que é uma mulher. Então, a partir do momento que, por exemplo, uma pessoa se identifica como homem, ela também tem expectativas sociais do que é ser um homem. E aí, isso vai destoar muito do corpo dela, dessa pessoa. Então, ela vai querer buscar aquilo daquela expectativa social. Então, hoje, pelo SUS, para a gente cadastrar, para receber verba no Ministério da Saúde, a gente precisa ser um serviço de atenção especializada. Né? Então, o ambulatório trans, esse que eu faço parte, ele não é cadastrado pelo Ministério da Saúde. Assim como quase todos os ambulatórios que existem no Brasil. Porque essa iniciativa, essa portaria, ela não dá conta de 1000 especificidades que a gente tem. E outra, se a gente está falando de despatologizar, se a gente está falando de cuidado integral, se a gente está falando de acesso, se a gente está falando de longitudinalidade, se a gente está falando de promoção de saúde, a gente está falando de atenção primária. Essas pessoas elas tinham que ser atendidas na atenção primária.
né? A Sociedade Brasileira de Medicina de Família, ela concorda com esse viés. Em muitos países, o atendimento de pessoas trans é feito na atenção primária. Né? Mas aqui ainda no Brasil a gente está engatinhando em relação a isso. A gente tem muitas portarias que protegem, enfim, né, essa ação de atender essas pessoas, a gente como médico de família, né? Mas de uma maneira geral, o CFM ainda tem resistência com isso. O Ministério da Saúde parou no tempo, né? A gente praticamente não tem nenhuma política pública depois de 2015 por aí. A gente não tem mais nada. Tudo parou naquela época. Então, enfim, as coisas precisam melhorar. E aí eu trouxe aqui para vocês, só para título de curiosidade, assim, o que são essas mudanças, né? E como é que a gente pode proporcionar, ou orientar, ou facilitar elas para essas pessoas. Muitos deles descobrem tudo isso na internet. Então, aqui também é um lado que a gente pode auxiliar, de trazer uma informação para alguém que está recém se descobrindo, ou de dividir essa informação com algum outro colega profissional de saúde que não tem a menor ideia. Tipo, vai chegar um paciente, sei lá, paciente adolescente com asma. E aí ele fala, tá numa crise de asma, e ele fala, olha, eu uso o binder. Se o profissional da saúde não souber o que é, aquilo vai parecer completamente dissociado. O binder é tipo um top, assim, tipo um sutiã muito apertado, que ele esconde as mamas, ele serve para esconder as mamas. E pensa numa pessoa com asma, que está com já uma dificuldade ventilatória, um troço ali apertando, então é uma coisa que às vezes tem relação, que é importante a gente saber. A pessoa está com um prurido na vagina, uma pessoa com vagina. Prurido na vagina. Ela usa Packer, que é a prótese, né? A prótese peniana. Bom, ela usa o tempo inteiro, como é que é a higiene dessa prótese? Por aí vai. Então, existem vários tipos de modificações, várias formas de você modificar. De novo, vem de um entendimento, de uma expectativa social do que é um corpo de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Mas as modificações, elas tendem a, né, fazer essa divisão, assim, mais só para entender em transitórias e permanentes, né? As transitórias, então, é tentar ocultar essas características que te tornam mais facilmente identificado. Então, a mama é um marcador de feminilidade muito grande, né? Essa coisa da maternidade, do amamentar. Então, a gente faz essa associação da mama com a feminilidade. Então, é a primeira coisa que eles querem tirar ou esconder, né? É a mama. E o binder, ainda que eu dei esse exemplo da asma aí, ele é um material que é relativamente barato, né? Até pouco tempo atrás praticamente só tinha importado, então era um troço bem caro. Mas hoje tem muito, inclusive homens trans mesmo, que costuram. E é algo que às vezes dentro do, tipo, pra pessoa ir pra escola, né, já é algo que ela vai se sentir muito mais confortável. Então, às vezes é uma intervenção que vale a pena pra gente usar no adolescente, por exemplo, né, que às vezes a gente não consegue harmonizar. O Packer, ele serve para várias coisas. Ele pode servir para volume, ele pode servir para você. Aí ele é caro, tá? Porque, de novo, a maioria deles é importado. Mas ele tem de várias texturas, de vários tamanhos e para várias utilidades. Pode ser usado para ato sexual, para prática sexual. Então tem uns que ele fica ereto, né? Como se fosse uma bomba peniana, assim, uma prótese peniana que tu bombeia. Ou então que às vezes tem um araminho por dentro, assim, então você consegue deixar ele ereto. Tem uns que tem saída para xixi, então você consegue usar para fazer xixi em banheiro público, por exemplo. Tem outros que é só para volume, enfim, por aí vai. Então tem bastante opção. E aí, para as mulheres trans, né? Então são pessoas que foram designadas homem ao nascimento por nascerem com pênis, mas se identificam como mulheres. A coisa que mais normalmente é o marcador mais forte é o pênis. Então, elas normalmente vão tentar esconder. E aí, o mais comum é o tucking, né? Que é isso que é realmente de tapar o pênis, né? Tentar tapar o pênis.
Tem várias formas de você fazer isso, mas a mais tradicional é isso, de colocar o pênis bem para trás para prender. E numa dessa, o testículo tende a ficar mais abdominal, né? E aí só nisso vocês já conseguem ver que tem várias coisas que pode dar errado aqui. O testículo se manter muito tempo na parede abdominal não é legal, né? A saída aqui da uretra bem próximo da região do ânus também não é legal. Muitas vezes elas usam fita crepe ou fita adesiva ou esparadrapo ou silver tape, coisas para manter assim bem grudado, que também não é legal, também pode causar dermatite, enfim. Muitas coisas que podem estar implicadas. Então é importante de perguntar, é importante para orientar. A gente tem as cirurgias, então. O SUS hoje, ele oferece algumas coisas e é extremamente inacessível ainda, porque são pouquíssimos serviços no Brasil que são cadastrados. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem só o Hospital de Clínicas que faz as cirurgias, e ele está beirando uma fila de 5 anos para você começar o acompanhamento, porque lá eles obrigatoriamente têm que passar por esses 2 anos de acompanhamento psicológico, que tem que fazer essas coisas que eu falei para vocês, e em terapia de grupo, levar alguém da família para provar que era trans desde criança, enfim, todas essas coisas. Mas o SUS, o que ele oferece? A colocação de silicone nas mamas para as mulheres e a retirada das mamas para os homens. A tireoplastia, então aquela raspagem aí do pomo de Adão para as mulheres. A redesignação sexual para as mulheres e algumas cirurgias genitais para os homens. Deixa eu abrir aqui para vocês que eu quero mostrar rapidinho Quero mostrar aqui rapidinho mais ou menos como é que fica o aspecto cirúrgico. Eu tenho uma aulinha da Universidade de São Paulo que é bem legal, que tem as fotos, que às vezes é difícil de achar as imagens. Que eu acho legal de conhecer também. Ó. Então tem basicamente a redesignação sexual para as mulheres, ela é o processo de tudo, assim, tu retira o testículo e tu modifica o genital tanto externamente quanto internamente. Mas tem várias técnicas de você fazer isso. Ó, esse aqui é para um homem trans, na verdade. Aí tem, para os homens trans, tem duas técnicas principais. Uma que chama neofaloplastia e a outra que é essa daí, que é a metoidioplastia. A neofaloplastia, ela é considerada experimental ainda no Brasil, porque não tem muita experiência, ela é feita só em caráter de exceção. O que é a neofaloplastia? Daí depois eu vou mostrar as fotos. É eles pegarem um enxerto em determinadas áreas do corpo, normalmente da perna, e fazer um membro, um pênis, um falo, de enxerto, e aí colocar. Então, um neofalo. Tem muita chance disso dar complicações, de dar rejeição, então por isso que ainda é feita em caráter experimental. E a metoidioplastia é uma cirurgia um pouco mais tranquila de ser feita, porque ela só vai mudar, assim, a aparência do genital. Então, aqui é uma vulva de uma pessoa que fez a hormonização, porque você consegue ver, isso aqui é um clitóris bem aumentado. Ele, às vezes, fica do tamanho de um micropênis. E aí, o que é feito? É exposto o corpo carovenoso aqui do clitóris, fechado embaixo o canal vaginal, fechado os grandes lábios. E aí, aqui, esse aqui dá pra ver bem. E aí fica assim. Aqui embaixo os grandes lábios fica fechadinho, então fica parecendo uma bolsa escrotal. E o clitóris exposto assim. Muitas vezes, dependendo do tamanho, dá até para urinar, né?
porque eles fazem a saída do canal uretral aqui bem embaixo da saída do clitóris. Então, consegue, tipo, a pessoa conseguiria usar um banheiro público e tudo mais. Né? Então, esse é o metodoplastia. Eu tinha ouvido que o Clínicas não estava fazendo essa cirurgia. Mas, em princípio, o SUS entraria também no pacote pelo SUS. E aí, a outra... Tem anel falo aqui. No... Que aí, sim, né? A retirada aqui tem o enxerto, né? Tirando da perna. Pedaço do enxerto, a construção de um pênis e a implantação do pênis, né? Então fica... Ó. Daí, enfim, imagina, né, um enxerto desse tamanho, toda com inervação, né, por dentro e tudo mais, aí ele vai ter dentro uma prótese. Então você imagina, enfim, tem muitas coisas que podem dar errado aqui, né? Mas em alguns lugares do Brasil ainda é feito, tá? Aqui tem as complicações, mas acho que não veio o caso. E aí a gente tem aqui. Aí aqui, então, no caso para as mulheres trans. Então, aqui está o pênis. Em várias técnicas, que nem eu falei para vocês, mas a mais comum, pelo que eu estava estudando, é essa que chama de inversão. Então, é feito todo esse corte, né? A retirada aqui do testículo. E aí aqui, ó, esse aqui dá para ver bem. É invertido, tá? Então a pele do lado de fora do pênis é ela que vai ser a pele do canal vaginal, tá? Então a gente tem alguns complicadores aí também, né? Porque a pele do lado externo é uma pele com queratina, ela não é uma mucosa, né? Mas é ela que faz às vezes do canal. Existem outras técnicas também, ó, aqui dá para ver bem a inversão, né? Existem outras técnicas também, que é de você usar um pedaço do peritônio, né? Aí aqui também é feito um canal vaginal. O aspecto final fica muito, muito bom. Eu tenho pouquíssimas pacientes que são operadas, porque, de novo, né? Olha aqui o resultado final. Bem... Daí fica com um canal penetrável, né? Então, existe... Vou voltar aqui para aula. Existe várias formas de você fazer. Tem alguns poucos pacientes meus que são operados. A maioria são homens trans que tiveram a mama retirada, né? Mas que é algo ainda com bastante inacessível. Mas cada vez mais, e é algo que também é interessante de vocês terem, né, algum tipo de conhecimento sobre isso. Eu tinha uma paciente que ela era operada e que ela conheceu o marido dela depois de ser operada. O marido dela nem sabia que ela era trans, né? Então o resultado estético depois fica bem bom. Então são esses os que são dados pelo SUS. E aí existem, mas assim, infinidade de outros procedimentos, feminilização facial, a colocação de próteses em outros locais, enfim. Mas daí né, o SUS não cobre. E aí o que eu acabei de falar que é importante, é muito inacessível ainda. São poucos serviços, filas muito longas, né? Se a gente pensar hoje, se um homem trans decide que ele quer retirar a mama dele, até ele vai passar em atendimento em algum lugar. Vamos supor que ele demore aí uns 6 meses, 1 ano para conseguir atendimento em algum lugar. Aí vai passar. Aí ele vai ser encaminhado para o Protig. Aí ele vai esperar em torno de 4, 5 anos para ser chamado para consulta. Aí ele vai precisar de, no mínimo, mais 2 anos de acompanhamento para ser elegível para cirurgia. A gente está colocando quase 10 anos aí para a pessoa conseguir fazer a cirurgia. Então, para muitas pessoas, um tempo de espera assim, que é insuportável.
E aí a galera acaba recorrendo a outros métodos, né? No caso dos homens trans, fica meio difícil mesmo, né? Você não tem como arrancar ser feito de outro jeito. Então, muitos deles fazem vaquinha, enfim, tentam procurar no privado. Mas as mulheres recorrem a isso aqui, né? O silicone industrial, que é uma substância da construção civil mesmo, silicone industrial, que não é estéreo, não é feita para ser usada no corpo, né? Não é feita, não é uma aplicação que é feita por profissional de saúde, muitas vezes. E aí elas injetam isso no corpo, porque em contato, né, depois de injetado, ele tende a ficar duro. E aí elas modelam o corpo dessa forma. Usam no quadril, usam na mama. Só que o que acontece? Ele é um silicone líquido, né? Ele não é encapsulado que nem uma prótese de silicone, por exemplo. Então ele escorre, né? Ele escorre, ele permeia por todo o músculo, pelos vasos e tal. E ele é altamente inflamatório. Então, são pessoas que têm complicações recorrentes e podem acabar morrendo, inclusive, da decorrência dessas complicações. Então, também é algo que é importante a gente saber para orientar, para contraindicar, para acompanhar se tem alguma paciente sua que tem, é importante sempre estar sendo visto esse silicone. E outra coisa, se a pessoa tem silicone no glúteo, né, se ela aplicou silicone industrial no glúteo, fica contraindicada qualquer punção no glúteo dela. Então, você não pode fazer aplicação de medicação, por exemplo, no glúteo, né? Então, também, por isso que é importante da gente saber. Aqui tem um pouco da hormonização, também é um processo para facilitar a essa transição, né, essa passabilidade, que é simplesmente a gente tentar imitar aqui o eixo hipófise, hipotálamo, hipófise, ovários, ou hipotálamo, hipófise, testículos, e tentar conseguir para essa pessoa os caracteres secundários que a puberdade traz. Então, com esses caracteres secundários, essa pessoa muito mais facilmente vai ser reconhecida com o gênero que ela se identifica, né? Então, no caso aqui dos homens, é aquela pele um pouco mais grossa, mais acneica, aumento de pelos na face, aumento de pelos no corpo, é maior disposição física, um metabolismo maior, um aumento de massa magra, né, uma certa hipertrofia, o aumento do clitóris, a voz engrossada, isso tudo são coisas que auxiliam muito nessa pessoa se sentir melhor e também se inserir melhor, né, nos espaços. A gente utiliza testosterona, né, que pode ser injetável, pode ser em gel. Esse aqui é um material de São Paulo que é bem legal, muito bacana de conhecer. A maioria dos lugares não dá pelo SUS as medicações. Aqui em Porto Alegre a gente está numa luta eterna para conseguir essas medicações pelo SUS. Mas para os homens é bem simples, né? A gente simplesmente oferece testosterona e vai acompanhando de tempos em tempos a dosagem dessa testosterona. Coisas que podem acontecer é oscilação de humor, isso tanto para homens quanto para mulheres. E no caso dos homens, a gente tem que ficar de olho em cima da questão do risco cardiovascular, né? Porque a testosterona ela vai aumentar um pouquinho esse risco, porque o padrão metabólico da pessoa vai mudar. Né? Então, qualquer que seja das opções aqui, é importante de ter um cuidado assim um pouco mais próximo, mas nada também não é nada de outro mundo, assim. Às vezes as pessoas acham que a harmonização é uma coisa de outro mundo. Não é. Não é. Ano passado eu tive estagiária da Liga que quis acompanhar alguns atendimentos no Ambu e vocês acabam vendo que, enfim, é algo que é tão normal quanto qualquer outra coisa que a gente faz dentro da medicina, assim, que exige um certo cuidado, exige uma responsabilidade, mas nada fora, assim, da casinha. Então, aqui que eu estava falando dos cuidados que a gente tem que ter, questão de risco cardiovascular, né? Então, avaliar perfil metabólico de tempos em tempos. O Papa Nicolau continua tendo a mesma indicação, né? Então, se a pessoa tem atividade sexual acima dos 25 anos, é importante de fazer o rastreio. Se ela não retirar as mamas, continua ainda sendo indicado, né? O rastreio de câncer com a mamografia a partir dos 50 anos.
E o resto dos exames normais, o que você adequaria para a idade daquela pessoa, tá? Aqui são os valores, mas para vocês terem em mente, assim, a gente vai buscar o valor fisiológico do que uma pessoa com testículo produziria. Então vai ficar ali, né, nesse intervalo aí de uns 400, 700. Estando nesse valor, a gente sabe que vai ter os efeitos, né, dos caracteres secundários sem ter um impacto negativo tão importante. Para as mulheres é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que inibir um pouquinho a testosterona para conseguir o estrogênio aparecer, né? Então, por que é um pouquinho mais complexo? Porque envolvem mais medicações, mas também não é todo mundo que se adapta a reduzir a testosterona, porque eu estava falando para os homens, testosterona é um hormônio que dá força física, bem-estar, tanto é que tem mulher cis, né, que não é trans, que usa testosterona, enfim, para hipertrofia, para performance na academia, enfim. Então, é um hormônio que dá muito bem-estar. Então, na hora que você retira, pode ter uma queda de libido, pode ter uma queda, pode ter sintomas mais depressivos. Então, é algo que às vezes é um pouquinho mais complexo, mas muitas vezes os efeitos que elas querem redução da barba, diminuição dos pelos, um corpo mais curvilíneo. Muitas vezes a gente precisa, então, lançar mão desse antiandrogênico para fazer esses efeitos aparecerem um pouco mais, né? Então, por isso que acaba ficando um acompanhamento um pouquinho mais difícil. Dos estrogênios, diferente da testosterona, a gente tem muito estrogênio no mercado que não é bioidêntico, né? Que não é, assim, natural, com todas as aspas aí. Porque a gente tem todo o mercado dos contraceptivos. Então, de via de regra, né? Vocês podem levar como regrinha geral, normalmente os estrogênios para hormonização são os mesmos que a gente vai usar na terapia de reposição hormonal para uma mulher na menopausa. Então, são hormônios que tendem a ser mais bioidênticos, tá? Normalmente são os mesmos. Então, se vier alguém com uma pílula normal, Diane, IAS, insira aí qualquer nome, Adolescente, enfim, qualquer nome de pílula. 99% das pílulas, o estrogênio que está ali é o etinil estradiol, que é um estrogênio sintético, que não é interessante para harmonização, porque ele confere muito risco e pouco resultado. Então, de via de regra, sim, para lembrar, ele isso que é importante. Mas aqui, de novo, nesse quadradinho desse protocolo de São Paulo, ele traz algumas opções. Lá em São Paulo, eles conseguiram fazer um esquema com a prefeitura, o estado e tal. Então, lá eles fornecem pelo SUS. E a gente vai chegar lá. Aqui em Porto Alegre, uma hora a gente chega lá. Aqui são algumas opções de bloqueador, né? O antiandrogênico, que a gente chama. Tem outras opções ainda que dá para usar, mas é que acaba sendo a mais comum a espirulactona, porque ela sim é fornecida pelo SUS. Né? Então, tem essa questão. De exame, a gente, mesma coisa, é o perfil hormonal, a parte metabólica, IST também, se a pessoa tem atividade sexual. E aí tem uma questão, né? Mulheres que hormonizaram por mais de 5 anos também vão ter indicação para fazer rastreio de mamografia, né? Quando tiverem idade para rastreio. Então, tem só essa particularidade. Função renal é uma coisa importante para quando a gente usa espiro, né? Lembrar do potássio. E em relação aos hormônios aqui, no caso das mulheres, qual que é uma coisa importante, né? Nos dois casos, na verdade, para os homens e para as mulheres, a gente tem que tomar cuidado, principalmente para não usar demais, não usar muito hormônio. Então, os valores de referência eles servem para a gente se guiar no excesso. Agora, às vezes vai estar um pouco abaixo do que está ali, que a gente esperaria. E a pessoa vai estar satisfeita, né? Então não existe um valor fixo, único, de ser usado.
né? Então, isso varia bastante e vai variar conforme os desejos dessa pessoa. Que nem eu falei, existem as pessoas não binárias, que às vezes elas querem estar ali no meio, né, de ter características dos dois lados, dos dois gêneros. Então, não existe algo que precisa assim, um recorte assim, muito rígido, né? Permite uma certa flexibilidade. Mas o recorte rígido é mais para não se usar demais, tá? E no caso das mulheres isso é mais forte ainda, porque, que nem eu falei, como muitas não se adaptam com abaixar demais a testosterona, às vezes vai permitir que vocês tenham ali alguma flexibilidade nos valores de referência. Mas, se a gente for bater assim, se vier uma mulher e falar, eu quero o máximo que a hormonização pode me dar. Então, vocês forem olhar para os exames para saber se ela está 100% otimizada ali, a hormonização, quais que são os valores. A testosterona tem que estar abaixo de 50 nanogramas por decilitro e o estrogênio acima de 60, não passar de 200, tá? É isso. Dando esses valores, a pessoa vai ter ali os efeitos secundários que ela deseja, dentro do esperado. Tá? E os homens tá nesse intervalo, então, dos 400, 700 por aí, tá bom? E é isso. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Esse primeiro link é essa aula de São Paulo que eu acho bem interessante, às vezes de dar uma olhada com cuidado. Esses 3 protocolos são os protocolos que a gente usa de referência lá no Ambu. Esse último é o de São Paulo, que é o que eu estava trazendo as tabelinhas para vocês. O de Toronto também é muito legal, porque ele também reforça o papel da atenção primária, do médico de família, né? O quanto que a discussão da despatologização está ligado com o cuidado dessas pessoas na atenção primária. Então, ele também é um material super legal para vocês conhecerem. E o de São Francisco, ele é mais técnico mesmo, nessas coisas mais biológicas, dose, efeito colateral e tal. Então, também é importante, mas ele vai para um outro lugar. Era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Que era mais ou menos isso que você estava esperando. Nossa, assim, muito bom. Queria agradecer, assim, muitas informações que a gente ainda, não sei, eu tô no início da faculdade, mas que a gente não tem tanto contato. Então, obrigada pela palestra. Assim, eu até passei mais rápido nessa parte mais biológica mesmo, porque eu imagino que isso vai fazer sentido para vocês mais para frente, né? Por isso que eu acho que o que eu queria reforçar é realmente como que foi a construção das políticas para essas pessoas, o porquê que é importante as políticas para essas pessoas, por que a gente tem que ser um ativista anti-transfobia, por que a gente tem que se acostumar a perguntar a identidade das pessoas, se é assim mesmo que elas se identificam, com quem que elas se relacionam, a gente tem que normalizar. A gente aprende tanto nesse início que vocês estão, semiologia, anamnese, 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 anamnese. E uma das coisas que todos os professores falam, a anamnese é muito importante, até a identificação é muito importante, porque a gente sabe quando o paciente se identifica, a gente já vem várias ideias da causa do que ele está trazendo. E a identidade de gênero e orientação sexual tá nisso aí também, é tão importante quanto, né? Então, é algo que é fundamental. Acho que esse que é o mais importante de tudo que eu falei hoje. Oi. Eu queria fazer eu queria fazer 1000 comentários, na verdade, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, assim. Então, para começar, assim, eu queria falar sobre a importância de lembrar das pessoas não binárias, como você falou, porque o apagamento que esse grupo sofre é muito cruel, assim. Eu vou me expor aqui que eu sou uma pessoa não binária e eu até hoje tenho medo de falar para um profissional de saúde isso. Porque eu sempre acho que eles vão, tipo, sei lá, dizer que eu tô psicótico, dizer qualquer coisa do tipo, assim. E também a questão da passabilidade, né? Porque quando a gente fala que a gente é uma pessoa não binária, daí a pessoa olha para mim e fala, ah, não, mas você tem barba. Ah, não, mas por que você não tá usando saia? Enfim. E isso é uma coisa muito cruel, assim como você falou, né? Que as pacientes cada vez menos, que as pacientes muitas vezes só querem fazer os procedimentos e tal para ter essa passabilidade, né? E me chama muita atenção, assim, nas mutilações que as pessoas trans muitas vezes fazem consigo mesmas numa tentativa desesperada, assim.
Eu nunca me esqueço, uma vez eu conheci, enfim, eu era bem novo num evento, assim, uma mulher trans contando da vida dela, e ela já era uma pessoa bem mais velha, hoje ela deve ter uns 60 anos, assim. Então não existia nada de política para ela, né, na época. E ela contou que uma vez ela simplesmente entrou num banheiro de um hospital com uma amiga dela, e ela cortou o pênis dela, porque daí eles iam ser obrigados a fazer algum procedimento nela. Se isso acontecesse, ela também fez silicone industrial e tudo isso. E chamou minha atenção, assim, que eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Até a coisa do binder, assim, né? Tipo, aquilo dói muito, a pessoa fica com muita dor, mas a pressão social ela é tão grande que a pessoa prefere passar por aquela dor do que, enfim, ser rechaçada, ser mal caracterizada no gênero dela. Então eu queria reforçar isso tudo que você falou, assim, no sentido da gente ter cuidado com essas coisas, porque como você disse, né, a gente não faz isso necessariamente de propósito, mas são coisas que a gente tem que estar o tempo todo se policiando, porque a gente foi criado dentro dessa lógica normativa, assim. E aí, dentro disso que você falou, eu queria fazer uma pergunta, assim, na sua percepção, trabalhando com pacientes trans. Porque, assim, é um outro relato, assim, eu conheci há uns anos uma menina trans e ela tinha feito hormonização por conta, assim. Eu estava em outro estado que era muito mais, enfim, não tem a estrutura que a gente tem, assim, mais precário ainda do que a gente tem. Então ela fez hormonização por conta e tal, e ela disse que aquilo fazia muito mal para ela ficava muito mal com essas coisas assim de ficar com o humor deprimido e tal. E nisso a gente estava num contexto, num dia assim, várias pessoas não binárias juntas, e ela olhou pra gente, ela falou assim: "Ah, se eu soubesse que eu tinha essa possibilidade, eu nunca teria me submetido àquilo, sabe?" E daí isso ficou na minha cabeça até hoje, pensando assim, né? Eu fico imaginando possibilidades, assim, se a gente não tivesse uma cultura tão binária e rígida, se as pessoas estariam procurando mesmo essas, enfim, essas cirurgias enormes, esses procedimentos, são tantas coisas que as pessoas abrem mão na vida delas de bem-estar para poder se adequar a um padrão de gênero, assim. Então eu queria saber se você percebe realmente assim que vem tendo uma, sei lá, que esses pacientes têm sido mais flexíveis, digamos assim, no sentido do que eles querem, se isso vem mudando esse padrão, assim. E também outra pergunta, no sentido mais do que você conhece assim de pesquisas, porque assim, eu vou ser bem sincero, eu já estive inserido em outras espaços assim da faculdade que trabalhavam com pessoas trans ou que estavam falando ou aulas sobre isso e tal. E as respostas que eu tenho quando eu faço esse tipo de pergunta sempre são meio categóricas, assim, tipo, naquela mentalidade patologizante, assim, como você falou, sabe? Então eu tenho muita curiosidade de saber, de entender, assim, da onde vem, né, a transexualidade. A gente também, a gente sempre quer saber a etiologia de tudo, né? E eu queria saber se você sabe, assim, em que nível nós estamos em termos de pesquisa, de começar a entender isso, sabe? E também essa coisa, assim, acho que as duas perguntas talvez se juntem um pouco nessa coisa das pessoas, né? Porque daí eu fico pensando, se a gente vivesse numa sociedade que não fosse binária, as pessoas não iam precisar ser trans, né? Mas, enfim, é isso. Acho que primeiro, obrigada pelas suas colocações. É muito mais potente, né? Ter uma pessoa trans aqui junto e dentro de uma liga de medicina de família, dentro de um espaço acadêmico, eu sempre fico muito feliz. Eu acho que isso já demonstra, assim, muitos avanços, né? Porque não que não existam pessoas trans na academia, ou não existiam pessoas trans na academia, mas se existiam, a gente não sabia, né? Então, eram pessoas que muitas vezes morriam no armário. Então, eu acho que essa visibilidade é importante. Acho que muitas coisas que tu falou que é importante. A passabilidade, a urgência da passabilidade, ela vem de uma cobrança de uma expectativa social em cima de um gênero, né? Então, se a gente fosse mais flexível com isso, por exemplo, se eu aceitasse que é possível uma mulher ter barba e, enfim, não ter mama,
ou que um cara pode ter uma mama grande, talvez, e aí a gente está no campo do hipotético, né? Talvez as pessoas trans não desejassem ter essas modificações, não necessitassem, né? Não só desejassem, acho que vamos para o campo da necessidade. Porque, assim, claro, né, tem alguns processos que são bem agressivos, né? As cirurgias são de grande porte e tudo mais, mas a opção, a alternativa que a gente tem também é passar por violência, né? Então, ou você passa por um procedimento que é de alta complexidade, ou necessariamente você vai sofrer por violência. Então, não existe nem escolha isso para ser feita, né? É evidente que você vai querer o procedimento, seja ele da gravidade que for. E a maioria dos pacientes que eu atendo, apesar da gente sempre falar os riscos e tudo mais, a maioria nem pensa duas vezes, do tipo, não, eu quero, e isso vai ser muito importante para mim. Porque nós somos pessoas, né, sociais, os seres humanos, eles são sociais e a gente precisa estar em sociabilidade. Então, se sentir livre, e isso que eu acho que é importante colocar aqui, ainda que sejam intervenções que tenham um peso, né, que não é uma coisa leviana, todas as pessoas que passam pela hormonização, elas falam a mesma coisa da questão da liberdade. Então, que aquela intervenção, que apesar de ter os efeitos colaterais, ela traz liberdade. E aí, com essa liberdade, e é isso que eu acho interessante, que aí eu acho que vai um pouco do que tu está perguntando, né? Eu acho que quanto mais a gente fala de pessoas trans, quanto mais a gente facilita o acesso a essas intervenções para as pessoas trans, quanto mais a gente normaliza e traz as pessoas trans de volta para o espaço que a gente expulsou elas dos espaços sociais, mais próximo do que mais próximas essas pessoas vão estar do que elas realmente querem. Então, isso para citar um exemplo. Eu já tive pacientes, muitos pacientes, que entraram no Ambu querendo hormonizar, querendo tudo, numa urgência, assim, de não, máximo, não sei o quê. E aí, ao longo do processo, isso, vem a coisa que é o que eu estava falando, da construção da identidade. Gente, já é difícil a gente construir a identidade, a gente está numa sociedade que está todo mundo ferrado da cabeça. Já é difícil a gente construir uma identidade, a gente estando de acordo com a norma. Tu imagina tu ir contra toda a norma que está posta. É muito difícil, é muito difícil. Mas quando eles estão nesse processo, então, que acontece que a harmonização, ela facilita esse processo de ir construindo a própria identidade, o que é realmente o que eu quero, o que é a pressão dos outros, o que faz sentido para mim, aí essas coisas vão começando a aparecer. E aí, às vezes, tem gente que desiste de fazer a cirurgia, por exemplo, ou tem gente que antes não queria e aí começa a querer. E aí, tratando pessoas trans e tratando elas como a gente deveria tratar, que são pessoas absolutamente normais, só que inseridas no mundo doente, você começa a ver que elas são diversas e elas são das mais variadas possíveis, né? Então, eu acho que mesmo a gente tendo o universo mais inclusivo possível, vão ter pessoas que vão querer modificações nos seus corpos igual a gente tem pessoas que querem modificações em corpos que a princípio são perfeitos, né? Eu acho que tudo bem a pessoa ter a liberdade disso. O que a gente quer é tentar melhorar essa pressão de, tipo, se você não tiver determinada aparência, de você não sobreviver ou você não conseguir arrumar um emprego. Isso que a gente não quer que tenha, né? Mas eu acho que isso está vinculado com a gente facilitar o acesso desse atendimento e dessas intervenções. Que bom, a gente só muda as coisas quanto mais pessoas trans empoderadas tiverem, né? E o processo do empoderamento, ele vem da aceitação e do respeito dessa identidade. Então, se a pessoa ela quer a intervenção naquele momento, a gente tem que respeitar, mesmo que a gente considere aquela intervenção, às vezes, um pouco agressiva. Isso eu acho que é uma coisa que é importante da gente ter em mente como profissional de saúde, a gente não pode paternalizar as pessoas, né? Então, se a pessoa ela tem que saber avaliar o quanto que aquilo é importante para a vida dela. E aí, uma coisa que tu disse das pessoas não binárias, que eu acho que é o grande tapa que a gente recebe, por isso que as pessoas não binárias, as pessoas trans já são apagadas da história da medicina, da vida, de tudo, né? As pessoas não binárias, duplamente. Por quê? Porque elas são um tapa na cara de que
desse viés patológico, o quanto que isso está errado. Se vocês forem lá olhar o DSM, os critérios diagnósticos de uma pessoa trans, ele tem todos aqueles critérios bem quadradinho, e aí ele vem dessa coisa do tipo, não, a pessoa tem que ter disforia, numa lógica muito binária. Aí quando tu pega uma pessoa que rompe com isso completamente, ela fala, olha, eu não sou homem, mas também não sou mulher, e tô querendo aí tomar umas coisas para ficar uma mistura dos dois. Essa pessoa, ela tá rompendo com tudo que a gente propõe. Tanto que o Protig, muitas vezes não... Eles não aceitam pessoas não binárias no programa, né? Porque é isso. Não vai de acordo com o critério que o programa estabelece de entendimento de uma pessoa trans. Eu acho que a existência, né, das pessoas se permitirem de entenderem que às vezes elas não querem apresentar nenhum dos dois e que isso é perfeitamente natural, eu acho que isso também avança muito o discurso, sabe? Eu acho que a inclusão de pessoas não binárias nos espaços avança muito o discurso, porque exige que a gente rompa esses estereótipos. Porque às vezes até para ficar didático, fica fácil de você falar, não, é que a pessoa trans é uma pessoa que nasceu no corpo errado, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que precisa de intervenção e acompanhamento psicológico, é uma pessoa... Tipo, olha como você está trazendo um viés patologizante. A pessoa trans não precisa ser uma pessoa que sofre, é uma pessoa absolutamente normal. Ela não precisa odiar o corpo dela, ela não precisa ter nojo e repulso do corpo dela. Ela não nasceu num corpo errado, ela nasceu num corpo que é dela, tá ótimo, perfeito, e que pode ser que ela queira mudar ou não. Né? E aí eu acho que a existência de pessoas não binárias facilita a gente mostrar isso, né? Que você também querer intervenções no seu corpo não é necessariamente que você está em sofrimento, ou em ruptura, ou em nojo com o próprio corpo. Né? E aí a coisa que tu disse da existência, né? O quanto que existe de pesquisa. É bem complexo isso, porque é o que eu estava falando do viés da medicina, né? A medicina, ela vem de um viés patologizante, porque a medicina é produzida pelas pessoas, e as pessoas são falhas, né? Os humanos são falhos. Então, se a gente vive numa lógica racista, a medicina tende a ser racista. A gente vive numa lógica transfóbica, a medicina tende a ser transfóbica. Então, a ciência ocidental, como a gente entende, né? O método científico, que é esse que a gente conhece, ele é muito quadrado, culturalmente falando. Se vocês forem, se a gente for buscar em referências na África, em algumas referências na Ásia, tem culturas em que entende a existência de 4, 5 gêneros com muita naturalidade. E aquilo segue o baile. Tem locais em que já assume que acha estranho você determinar o gênero de alguém logo a pessoa em nascer. Isso que a gente tem de, bom, nasceu, o que é? Ah, é uma vulva? Ah, é uma mulher. Coloca na certidão de nascimento mulher. Isso é uma norma cultural e social, não é uma norma biológica. Então, antes da gente pensar, bom, existe estudos para determinar o que tem de diferente biológico numa pessoa trans, a gente tem que destrinchar o que é biológico, entendeu? Porque se a gente for lá atrás, nosso ancestral, essas pessoas estavam aí, pessoa com Klinefelter, com Tanner, né, com mosaicismos diversos no cromossomo, com genitálias diversas e com identidades de gêneros diversas, essas pessoas sempre existiram, sempre tiveram aí, e elas são normais, elas são naturais, né? Então, e aí tem culturas que abraçam isso muito mais facilmente do que outras, né? Mas assim, dizendo em relação a questões orgânicas, tem poucas coisas, e eu acho que tudo que é produzido ainda é muito, muito fraco. Por quê? Porque sai de uma base, de uma necessidade também de diferenciar biologicamente homens e mulheres. E, claro, a gente sabe que existem algumas diferenças hormonais, existem algumas diferenças físicas, mas elas não são determinantes, assim, a gente dizer, ó, a testosterona ela facilita a hipertrofia. Isso quer dizer que todo homem cis, né, toda pessoa que tem testosterona vai ser necessariamente mais corpulento e mais forte, vai ter mais músculo do que uma pessoa que nasce com ovários? Não necessariamente, não necessariamente. Tem homens pequenos, mirradinho,
mulheres enormes e super fortes. Então, eles não são determinantes, né? Eles norteiam algumas diferenças, mas eles não são determinantes. Eu fujo um pouco desse tipo de ciência que tenta muito categorizar homens e mulheres como estruturas biologicamente muito diferentes, porque eu acredito que a maioria desses marcadores são sociais e culturais, com certeza. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que eu devaneei assim um pouco. Enfim, é como você falou, né? É uma coisa muito complexa, talvez nem tenha uma resposta. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, se eu puder, assim, sobre o Ambu T, sobre se existe planos ou se existe uma possibilidade de se estabelecer outros ambulatórios, porque mesmo o Ambu T a gente sabe que é muita gente, né? As pessoas, enfim, que não dá conta de toda a demanda, assim. Eu queria ter uma ideia de como que tá isso, assim. Vontade tem é enorme, né? A primeira coisa no Ambu, a gente ampliou para 2 dias na semana. E eu tenho auxiliado também alguns municípios aqui no entorno a montar os próprios ambulatórios. Esteio vai inaugurar um ambulatório, São Leopoldo vai inaugurar um ambulatório. Teve a inauguração do AMIG, né, que é o ambulatório do Conceição, que também, né, auxiliei em algumas coisas. E a gente abriu um turno de atendimento na Restinga também, para tentar auxiliar as pessoas que moram no extremo sul. Então existe sim algumas iniciativas, a gente quer tentar incorporar uma equipe de fato, porque hoje o Ambu ele funciona muito à base de residente e estagiário, né? Equipe mesmo não tem. Então a gente está tentando incorporar equipe fixa, né? Para a gente tentar crescer realmente, porque não está dando conta. O Ambu tem mais de 1.300 pessoas cadastradas no serviço, assim, então e eu agora tô só eu de médico, então não, ele com certeza não dá conta. Mas o futuro, né, eu acho que o próximo passo que eu espero que não esteja muito longe de acontecer é de não precisar existir ambulatório e das pessoas poderem acompanhar nas suas próprias unidades de saúde. Esse é o futuro aí que eu espero que role. E, né, isso não precisaria existir um serviço se essas questões fossem contempladas na atenção primária. Então, atualmente, a hormonização não poderia ser feita na própria UBS? Teria que ser ou no ambulatório trans, ou algum encaminhamento assim, endócrino, enfim? Ela pode, é que a maioria dos profissionais não está capacitado para isso e também não tem interesse de capacitar para isso, né? A gente, o Ministério da Saúde, ele não impõe uma especialidade para harmonização. Ele diz que tem que ser o médico para prescrever e pronto. Ele só diz que o serviço tem que ser da atenção especializada, né? Ele tem que ter um assistente social, tem que ter um psicólogo, tem que ter, enfim, tem que ter uma estrutura mínima, né? Que ele acredita que seja a melhor possível. Mas o médico, ele não impõe especialidade. O Conselho de Medicina, ele já fica meio assim, ele acha que tem que ser um endocrinologista ou um ginecologista para fazer, porque é um acompanhamento muito específico. Mas isso é um, é importante a gente lembrar, gente, o Conselho de Medicina, ele não tem um papel de lei, tá? Ele sugere as coisas. Então, a gente tem coisas que estão acima, apesar do CFM se achar acima de tudo, a gente tem coisas que estão acima. Então, a nossa própria especialidade, ela tem o mesmo poder de regulamentar o que a gente faz ou deixa de fazer do que o Conselho Federal. E a Sociedade Brasileira de Medicina de Família coloca que é a ação do médico de família hormonizar e o Ministério da Saúde não impõe restrição de especialidade. Né? Em São Paulo, por exemplo, eles lançaram esse protocolo justamente para montar uma formação nas equipes da atenção primária. Então, por exemplo, você tá trabalhando numa unidade de saúde e você quer harmonizar nessa unidade de saúde, você faz o curso da prefeitura, e aí você pode começar a hormonizar, inclusive daí você vai receber o hormônio para dispensar para esse paciente, que é algo que é muito bacana e a gente tenta instituir alguma coisa parecida aqui, tentar instituir alguma coisa parecida aqui. Mais alguma participação ou dúvida, gente? Bom, acho que foi isso, Gabriela. Queria te agradecer muito de novo. Realmente foi sensacional a palestra.
Ali no chat também muita gente elogiando. E deixar aberta essa parceria, né? Se a gente de repente fazer alguma coisa, enfim. Então era isso. Boa noite. Só, Obrigada. só para aproveitar, Gabriela, tu pode postar teu e-mail de novo para eu mandar algumas coisas. Claro, eu vou pôr aqui do lado o meu pessoal e o do ambulatório T. No chat. E podem entrar em contato com qualquer um dos dois. Obrigado. Tá? Tchau, gente.